E aí, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto de extrema relevância, um assunto muito importante. Deve ser muito difícil eu conhecer alguém que não tenha passado por isso. Eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha passado por essa fase, vivido ou experimentado esse tipo de sentimento. E é o fato de nós termos dúvidas a respeito do futuro, a incerteza daquilo que vai acontecer. Porque nós não temos como prever, não temos como saber o que há de acontecer conosco no dia de amanhã. Até porque se soubesse, seria muito mais fácil você visualizar e saber se algo vai dar certo ou não vai dar certo. Você olhar para o futuro e se enxergar exatamente daqui 5, 10, 15, 20 anos, como vai acontecer, qual vai ser os passos que você vai trilhar, qual vai ser a jornada até você chegar lá. Mas como nós não conseguimos prever, sempre gera a dúvida da incerteza, o medo. E sempre entra uma frase, o famoso questionamento sobre: e se não der certo? E se eu errar? E se eu falhar? O e se acaba sendo sempre um grande problema, uma grande pedra de tropeço na confiança em nós mesmos. Nós passamos a ter uma falta de confiança por causa do viés negativo, que sempre dá mais peso ao lado negativo das coisas do que o lado positivo de como alguma coisa pode acontecer e se a positividade vai influenciar ou não. A verdade é que o negativo sempre vai pesar, sempre vai influenciar mais do que o lado positivo, porque o nosso cérebro, ele é programado assim, ele é feito para funcionar dessa determinada maneira. Por isso que as memórias ruins às vezes nos marcam mais do que memórias boas, porque o inconsciente absorve e guarda essas memórias mais forte do que as memórias boas, os bons momentos que nós tivemos. É por isso que nós precisamos trabalhar o viés negativo cerebral. E os riscos sempre parecem maiores do que realmente são, de fato. Nós ficamos com medo de arriscar, nós ficamos com medo de ir avante, porque sempre acreditamos que os riscos são impossíveis, são inalcançáveis. E isso é comum, isso é natural do ser humano, porque o cérebro foi feito para se proteger. Na história da humanidade, os antepassados sempre pensavam no que pode dar errado, pensando no que pode dar errado, se protegiam para sobreviver. Aqueles que pensavam vai dar tudo certo ignorando os riscos são os que morriam mais fácil. Ou seja, o cérebro sempre funciona favorável ao mecanismo de defesa, ao instinto de proteção, de precaver, de guarda. Só que isso é um problema, porque nos põe em uma zona de estagnação, onde nós ficamos estagnados, paralisados e não conseguimos progredir. A verdade é que às vezes o cérebro funciona em uma zona de proteção e não às vezes de você viver em estado de alerta, de você estar em constante busca pelo objetivo daquilo que você tanto almeja. Mas e se a partir de hoje você trocar o e se der errado pelo e se der certo? Nós não sabemos. E se der certo? Qual é o seu medo? Qual é o risco que você encara? Qual é aquilo que o que é aquilo que te faz paralisar? Cara, e se der tudo certo? O não você já tem. A vida que você tem hoje, você já tem. Se der errado, no máximo, se der errado, no máximo você vai voltar para a vida que você já tem hoje. Mas e se der certo? Tudo pode mudar na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que te acompanham, na vida de todos aqueles que te cercam. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas o que vão falar de mim? Ah, mas o que, como eu vou ser tratado, como eu vou ser visto, como vão me enxergar? Cara, enquanto você ficar olhando para as coisas que não são relevantes e que não são importantes, você nunca vai chegar lá.
para de ficar olhando para quem nunca construiu nada, para de ficar dando ouvido para quem nunca construiu nada e passe você a construir a sua história, você a construir a sua jornada. Porque quando der certo, não vai ser mais motivo de riso, não vai ser mais motivo de julgamento, vai servir de motivo de inspiração, motivação. Aconteceu, se realizou, que concretizou aquilo que ele fez. Então pare de colocar pensamentos e pontos negativos na sua mente sobre uma possibilidade que não existe. Às vezes você já nasceu pobre, assim como eu nasci. Às vezes você já nasceu sem nada e você vai ficar pensando na possibilidade do e se não der certo. Meu amigo, já não deu certo. Às vezes os nossos pais não tiveram a oportunidade de nos conceder aquilo que nós gostaríamos de ter, ou que até eles mesmos gostariam de nos proporcionar. Já não deu certo, luta para fazer o seu, luta para correr atrás do seu, luta para construir sua história, para estabelecer uma qualidade de vida melhor para você. Não existe o e se não der certo. Você só vai descobrir se vai dar certo ou não quando você tentar. Só que o mais interessante é que às vezes você começa, cara, duvidando de você mesmo, você começa desacreditando da sua própria capacidade, você não consegue enxergar o potencial que existe dentro de você. E deixa eu te dizer uma coisa, o ser humano ele é incrível, Deus concedeu capacidades e habilidades para o ser humano, incrível, nós não fomos feitos apenas para nascer, crescer, viver e morrer sem construir uma história. Se você soubesse o poder que existe dentro dessa caixa chamada cérebro, você não ficaria parado quando você soubesse usar os pontos ao seu favor. O cérebro ele é uma ferramenta incrível, o cérebro é uma ferramenta importante, poderosa, e você precisa aprender a mudar suas limitações de crenças, as suas crenças limitantes que estão te impedindo de você progredir, de ir além, de acreditar em você mesmo, acreditar no seu potencial e desenvolver a sua capacidade de continuar prosperando. Só que às vezes você prefere evitar o risco sem nem tentar para que você não se machuque. Pensamento gerado como não vai dar certo. É melhor eu nem tentar, porque eu já sei que não vai dar certo. Isso não é para mim. Você deposita confiança em qualquer outra pessoa, menos em você mesmo. Qualquer outra pessoa que possa vir te pedir um conselho, ou se esteja precisando de uma motivação, de um incentivo, você tem palavra para ela. Você tem conselho, você tem ânimo para entregar. Não vai dar certo. Você é capaz, você consegue, você tem capacidade para isso, você tem habilidade, vai dar certo. Mas quando é para você mesmo, você estabelece palavras negativas, você ativa o lado negativo, desacreditando da sua capacidade, sendo que você ainda nem tentou. Mas só podemos dizer que não deu certo quando nós tentamos, e nós vamos continuar tentando até que dê certo. O segredo é continuar fazendo, é continuar tentando até que dê certo. E se der certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Nós vamos forçar a barra até fazer com que ela se dobre para fazer dar certo. Porque quem depende desse resultado, quem espera viver isso inesperado, é você e a sua família que vai viver o inesperado. Grandes histórias, grandes nomes, grandes acontecimentos, grandes exemplos existem para nos provar que é possível. Pessoas que chegaram no topo, ouviram muito não até fazer dar certo. Pessoas que começaram a sua carreira e a sua jornada tiveram que ouvir muito não e serem rejeitadas, até hoje receberem convite que elas podem rejeitar e escolher qual convite elas querem. O que nós precisamos, o que você precisa, eu preciso, é permanecer até fazer dar certo. Você não pode deixar a sua mente te sabotar. Eu já disse, você é o seu pior inimigo. Você precisa vencer você mesmo todos os dias. O único que pode te fazer parar, o único que pode vencer, virar essa chave dentro da sua mente, fazer com que o seu entendimento mude, que você tenha uma mudança de mentalidade, uma metanoia, é você mesmo. Ninguém vai entrar dentro do seu cérebro e virar a chave lá dentro.
Você precisa aprender a se controlar para que você mesmo não se sabote, para que o seu cérebro não te paralise com viés negativos. Tudo isso faz parte de uma construção social. E a construção social envolve ambiente e repetição. Todo ambiente que você vive, ele vai te influenciar de forma positiva ou negativa. Se você é uma pessoa que cresceu ouvindo que você não é capaz, que seus pais te liberaram palavras de maldição, que você é um lixo, que você é um bosta, que você não vai ser nada, que você não vai para frente, você precisa trabalhar essas raízes da sua infância, você precisa trabalhar essas raízes internalizadas, esses traumas que te bloqueiam, que te paralisam. Porque deixa eu te dizer, você é mais do que capaz. Não permita que as pessoas digam que isso é difícil demais para você. Às vezes você cresceu num ambiente de pessoas fracassadas, pessoas limitadas, cognitivamente, emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, e você não tem nenhum recurso de inspiração para que você possa crescer. É por isso que você diz que não vai dar certo, porque o seu círculo social, o ambiente que você cresceu e o padrão de repetição que você viu com frequência essas coisas acontecerem, te faz acreditar que de fato não vai dar certo. Só que a partir do momento que você muda de ambiente, você começa a ter uma nova perspectiva da realidade e entender que é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Perceba que tudo é possível ao que crê. Existe possibilidade para todas as coisas. E a partir do momento que você quebra esse padrão mental, onde a sua mente diz que isso é verdade para você, você então começa agora a enxergar coisas que você ainda nunca tinha enxergado. O problema é que nós crescemos condicionado a isso. E o nosso cérebro foi sendo programado a não acreditar que pode dar certo. Você sabe qual que é a diferença da pessoa que sonha e nunca desiste de sonhar? Às vezes nós olhamos para uma criança e falamos, isso é sonho de criança, isso é sonho de menino, isso é sonho de infância. Quando crescer vai passar. Nós ficamos boicotando sonhos. Nós ficamos bloqueando o sonho. Quando nós somos criança, quando nós estamos na fase da nossa infância, nós não conhecemos o limite. Nós não conhecemos aquilo que possa ser impossível. Então a nossa mente vai além, nosso cérebro vai além, ele flui, ele imagina, ele sonha. Porque esse é o poder que existe no cérebro. Essa é a capacidade do cérebro enxergar além. Só que nós vamos podando, nós vamos moldando o pensamento da infância e dizendo, isso é grande demais, isso é impossível, isso não dá, isso não é para você, isso não serve para você, você não nasceu para isso. E isso nós vamos colocando crenças mentirosas na mente das crianças, nas nossas mentes que foram assim formadas, e então nós vamos deixando aquele sonho de lado. Mas a pessoa que nunca desistiu dos seus sonhos, aqueles que diziam ser impossível, fala, cara, como que ele conseguiu? Como foi que deu certo? Como foi que isso aconteceu? Foi porque ele nunca foi desacreditado dos seus sonhos. Ele sempre permaneceu crendo de que isso vai acontecer. O problema não é falta de capacidade, porque capacidade nós temos. O problema é o excesso de mentiras que te contaram, que programou o seu cérebro a dizer que você não é capaz. Então ficar pensando que não vai dar certo não é realidade. É mecanismo de defesa que você utiliza com medo daquilo que pode acontecer. Porque se você encarar a realidade, você vai ver que você é mais capaz do que tudo. Você vai conhecer a sua própria força. Você vai saber então que você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Creia, acredite, trabalhe duro. Vai dar certo. Eu tô com você. Vai dar certo. Vai acontecer, vai dar certo. Abraço, até o próximo vídeo.